Fala galera, um abraço a todos, atrasado, mas aqui, né, com o nosso vídeo falando sobre os dois jogos de ontem dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro. O Vitória que terminou perdendo para o Bragantino por 2-1, jogando em Bragança Paulista, e o Bahia dentro da sua casa, como sempre fez nesse Campeonato Brasileiro, vencendo mais uma, né? O Bahia está invicto jogando no Brasileiro, dentro do estádio da Fonte Nova, bateu bem por 4-1 a equipe do Cruzeiro. Fatos parecidos, né? O que aconteceu e determinantes nos dois jogos. No jogo do Vitória, um fato determinante que aconteceu foi o Vitória ter tomado o gol de empate nos acréscimos do primeiro tempo. Gente, às vezes você ouve o treinador, pensa que é desculpa, o jogador falando também, não é desculpa não. O Vitória tinha um jogo equilibrado, por incrível que pareça, o técnico Carpini conseguiu dar um ajuste a esse time do Vitória, conseguiu dar um equilíbrio, né, entre os 11 jogadores do Vitória. Hoje você vê todos os jogadores do Vitória jogando para o time. Você sente um conjunto hoje. Hoje o Vitória tem um norte dentro de campo. Hoje o Vitória, né, a partir das limitações reconhecidas inclusive por todos, né, de dentro inclusive do Vitória, o técnico Carpini sempre fala isso, que o campeonato do Vitória é outro, não é esse campeonato de quem está na frente, sim um campeonato lá de trás para não cair para a Série B, para não voltar à Série B. Então a gente tem que avaliar dessa maneira. A gente não pode dizer, avaliar um jogo do Vitória como se estivesse avaliando o jogo do Bahia, do jeito que o Bahia está jogando, o Palmeiras, o Flamengo, né? A gente tem que avaliar o Vitória com o Juventude, com o Criciúma, com o Vasco, com esses times que estão lá atrás. Essa é uma realidade que tem que ser falada. E o Vitória cresceu muito, o Vitória melhorou muito nos últimos jogos. O Vitória vinha de 2 empates fora de casa e 2 vitórias dentro de casa. E ontem pegou um time que não é fácil jogar contra o Bragantino fora de casa. E fez um jogo muito equilibrado. O Vitória não tinha também alguns jogadores, isso tem que ser levado em conta sim, tem que ser colocado na mesa. E mesmo assim o técnico Carpini com o zagueiro improvisado, né, ajustando do jeito que pode ali o meio de campo, colocando um ataque para dar um conjunto, Osvaldo mais uma vez como titular. Não tem Alejandro, bota Luiz Adriano, bastante criticado inclusive quando saiu a escalação pelo torcedor, mas no conjunto, e aí você não vê nada individual, mas no conjunto você vê um time, né, dentro de campo mostrar que quer o jogo, mostrar que sabe o que está fazendo. Então o Vitória faz 1-0 dentro da partida, né, e ali estava tudo bem para o Vitória. Aí nos acréscimos do primeiro tempo toma um gol. Então, se não foi mais dito, ali era o primeiro tempo. Sim, termina 1-0 para o Vitória, o técnico faz o ali, bota 3 ônibus ali atrás, amigo, na defesa, e sai no contra-ataque, faz o segundo, faz o terceiro, porque o Bragantino ia desesperar. É um time rápido, um time que ataca, ia querer fazer o gol de qualquer jeito. O técnico ia conversar com os jogadores do vestiário, ia, né, colocar uma defesa muito melhor postada, mais forte, saindo dos contra-ataques. Não pôde mais fazer isso, porque tomou o gol ali de empate. Aí no segundo tempo o time do Bragantino não teve campo para jogar, foi para cima. O Vitória teve várias oportunidades também de fazer o segundo gol, antes de tomar o segundo e até depois que tomou o segundo. O Vitória teve chances de empatar o jogo, teve chances até de virar o jogo, Vitória. Então veja como o Vitória foi um time que jogou com inteligência. O Vitória hoje já joga articulado. O lateral hoje não dá mais chutão, o lateral hoje já acha o zagueiro, já acha o meia já acha os pontas, os atacantes. Então eu gostei do Vitória ontem, fez um jogo que dá uma esperança, gente, né? A gente sabe que o Vitória está na zona de rebaixamento, mas tinha saído dela. E ontem poderia ter ficado fora da zona de rebaixamento se tivesse um resultado melhor, porque merecia tê-lo. Então não vamos aqui criticar e dizer que tudo foi ruim, que o Vitória perdeu mais uma e jogar para o alto. E não é assim o futebol. O futebol tem que ser olhado com equilíbrio, tem que avaliar a realidade do que aconteceu. O que aconteceu foi isso. Nós vimos um Vitória muito melhor articulado, sabendo o que quer dentro de campo, e não podemos deixar de avaliar que o Vitória não tem alguns jogadores titulares, alguns jogadores importantes inclusive de fora. O técnico poupou outros porque estavam cansados, como uma sequência de jogos, como o Mateuzinho, por exemplo. As modificações do Carpini são modificações inteligentes, né, buscando sempre o resultado positivo para o Vitória. Então vamos esperar agora no meio de semana, né, na quinta-feira, Vitória enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. O Fluminense está muito mal, inclusive técnico demitido, mas o Vitória, do jeito que está jogando, a gente já tem uma esperança, porque antes a gente não tinha, né? O Vitória entrava em campo já perdido. Hoje a gente já vê o Vitória brigando pelo resultado,
dentro de campo e vamos ver o que é que acontece na próxima quinta-feira contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Carpini já com outros jogadores e já pode fazer uma formação diferente. No jogo do Bahia, gente, aqui a gente tem que fazer uma coisa, ó. A diferença, né, do jogo do Bahia, porque o Bahia estava perdendo de 1-0 para o Cruzeiro, olha que eu disse que tinha, né, algo parecido, né, ou algo diferente, né, quem quiser analisar dessa maneira. O Bahia estava tomando 1-0 do Cruzeiro, o Cruzeiro fez o gol, poderia ter feito 2-0, o Cruzeiro teve chance para isso no primeiro tempo, e aí o que acontece? No finalzinho do primeiro tempo o Bahia vai lá e empata. Isso é muito bom para o treinador. Uma coisa é você sair perdendo o jogo, você vai para o desespero. Você vai querer ganhar o jogo de qualquer jeito, você está jogando dentro de casa, o adversário se planta ali atrás, faz uma marcação colada, mais ajustada e sai nos contra-ataques, acaba surpreendendo. Então o Bahia conseguiu fazer aquele gol, né? No jogada do lado esquerdo, Everaldo cruza, Tassiano vai, aproveita, faz o gol ali no meio dos zagueiros e aí o Bahia volta para o segundo tempo, muito mais Bahia, né? Um detalhe que a gente não pode esquecer, alguns torcedores criticam muito o Rogério Ceni, uns dizem que o Rogério é retranqueiro, outros dizem que o Rogério não sabe armar time, que o Rogério está escalando errado. Gente, dá o braço a torcer, Rogério Ceni é um treinador diferente. Hoje o Bahia ganha seus jogos a partir do sistema tático, pelo modelo de jogo do Bahia, sabe? Os jogadores não cansam em campo nas articulações, nas mudanças, na inversão de posicionamento. Repara o Bahia jogando, os jogadores não guardam posição, eles se mexem muito e dificulta a marcação do adversário. É bonito de ver o Bahia jogando, né? Jogadores como eles conseguem dentro de campo desarticular o sistema defensivo do adversário em movimento, não ficam estáticos, não ficam parados. Você vê um volante cair nas pontas. Caio Alexandre jogou demais ontem, mais uma belíssima partida do Caio Alexandre, Jean Lucas. Aí a gente tem que notar, claro, os fatos negativos, né? É por isso que a gente pede equilíbrio ao torcedor. Quando fica pedindo, bota Depena tem que ser titular, não vai Depena. Olha aí, o Depena jogou o primeiro tempo todo ontem e não foi bem. Não é que o jogador é ruim, mas não foi bem, gente. Uma coisa é o time estar entrosado. Tira Cauli, tira Tassiano. Aí a gente fala assim, gente, mexe nesses jogadores, pode mexer no modelo de jogo do treinador. Às vezes o jogador individualmente não está bem, mas para o conjunto ele está bem, sabe? O conjunto precisa dele ali, está dando certo, vai mudar para quê? Então o técnico colocou o Depena e o Depena não foi bem. Aí o Rogério já no intervalo colocou Biel, colocou Everton Ribeiro e o Bahia foi um outro Bahia no segundo tempo. Aí praticamente colocou o Cruzeiro na roda. O Bahia fez 4 gols, gente, fez 3 no segundo tempo, poderia ter feito mais. A entrada do Ademir também pelo lado direito para puxar aquele contra-ataque. Tem jogos que o treinador tem que enxergar. Às vezes você vê até, esse jogador não está mal, mas o outro jogador tem características diferentes. O jogador, por exemplo, Ademir, tem características diferentes de Tassiano, de Cauli. Então você bota um Ademir para dar amplitude, para abrir o adversário, porque o jogo está pedindo por ali. O Bahia tinha um jogador a mais, então o Bahia começou a atacar, começou a criar jogadas pela beirada do campo, com essa bola jogada para trás. Isso o Ademir faz bem, isso o Biel faz bem. Rogério foi corajoso, inclusive tirou o lateral direito para botar o atacante, né? Tirou Gilberto, colocou mais um atacante. O Bahia terminou o jogo com 4 atacantes. Então foi positivo, né? O Everton Ribeiro, que alguns criticam, o Everton Ribeiro é um craque, gente. Everton Ribeiro em campo, você pode esperar alguma coisa diferente que vai acontecer. Então presta atenção para o modelo de jogo que o Bahia está jogando. O adversário corre de um lado para o outro, tentar marcar, não consegue marcar, porque é um modelo interessante, moderno, jeito de jogar, inversão de posicionamento. Ontem vários jogadores fizeram gols. Cássio Stupinan entrou muito bem, fez 2 gols. Se tem mais tempo ali, estava arriscado ele fazer mais gols. Everaldo se doando dentro de campo, Tassiano também. Cauli, é claro que não está ainda aquele Cauli que todo mundo espera, né? O técnico tirou ele, mas é um jogador que a gente espera que cresça, porque a gente sabe que é craque, ele já mostrou isso. Então o Bahia muito bem no jogo, mereceu vencer por 4-1. Mas um show de bola, é um prazer ver o Bahia jogar. O torcedor agradece esse modelo de jogo do Rogério Ceni com o Bahia, e o Rogério tem razão naquilo que ele tem falado sempre nas suas entrevistas coletivas. Na próxima quarta-feira, o Bahia enfrenta o Vasco na Fonte Nova. Quem sabe o Bahia voltando aí à liderança do Campeonato Brasileiro com uma sequência de bons resultados. Pode chegar a isso, vai pegar o Vasco, que não anda bem das pernas dentro dessa competição. E o Bahia tem tudo para vencer mais uma dentro de casa e chegar, quem sabe, à liderança do Campeonato Brasileiro, tá bom?
Grande abraço a todos, desculpa aí, o vídeo atrasou um pouquinho, estava viajando, mas ele está aqui já para vocês. Grande abraço, minha gente.